Pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, eu espero que sim. Se preparem, que tem muita novidade, tem muita polêmica no nosso boletim hoje. Começando com o centro das atenções, que é o Alexandre de Moraes, o ministro do STF, novamente entre uma nova polêmica e denúncias ganharam uma repercussão na mídia internacional, gente, fazendo com que o Alexandre de Moraes possa ser levado ao Tribunal Penal Internacional para ser julgado por suas supostas transgressões aí contra os direitos humanos. Também vou trazer aqui, além dessa reviravolta, né, amplamente comentada nos bastidores políticos, também vou trazer para vocês aqui a respeito do Donald Trump. Os Estados Unidos resolveu mostrar sua força verdadeira, América em primeiro lugar, e já começou a punir, a aplicar sanções em países que não vão de acordo com as diretrizes que ele acha correto. Então, veio com força total. O Trump já está mostrando que voltou com tudo e que não teme a nada e a ninguém. E isso pode colocar o Brasil aí em uma situação complicada já nos próximos dias. Também vou trazer aqui para vocês uma outra informação muito importante que saiu. São várias notícias, né, gente? Então é importante você ficar comigo até o finalzinho para você entender. Não esqueça de se inscrever no canal, deixa o sininho de notificação ativado para você receber as notificações. Deixe seu like, compartilhe o vídeo. Bem-vindo, bem-vinda. É um prazer muito grande ter você conosco. Bora lá agora para as informações. Eu vou compartilhar minha tela já mostrando a respeito de Trump. Vamos começar pela política internacional, tá, gente? Olha só. Em uma reviravolta, Trump já começa com vitória. Ele consegue paralisar as acusações criminais após ser eleito presidente. Olha a situação, né, de cada caso. 3 processos do Trump foram revertidos a favor dele após as eleições. Então, isso já é um sinal claro que Trump já veio com muita sorte e vive, como o jornal trouxe, um bom momento diante das batalhas que trava na justiça. Mas por que os processos foram arquivados, né? O que aconteceu? Aqui mostra que o promotor que comandava os casos contra o republicano resolveu aí desistir de levar adiante as acusações. Isso se deve basicamente a um fator, a vitória de Trump. Os Estados Unidos possuem uma política no Departamento de Justiça que impede que um presidente que esteja no cargo seja alvo de acusação judicial. O entendimento é que processos criminais possam prejudicar a capacidade do chefe do executivo de governar. Então, aqui mostra, né, os principais casos. O ataque ao Capitólio, que foi arquivado, promotoria solicitou arquivamento das acusações. O caso de interferência eleitoral está em espera, o tribunal aguarda a resolução de um questionamento contra a promotora do caso. Documentos sigilosos foi encerrado, promotoria desistiu de recurso contra Trump. Fraude contábil foi concluído. O juiz adiou sentenciar Trump por prazo indefinido. E o Trump tá em bom momento, né? Aqui, ó, mostra pela Folha de São Paulo que ele vai impor tarifas ao México até o fim de invasão de imigrantes. Então, olha só, né? O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nessa segunda-feira em uma publicação nas redes sociais que vai impor tarifa de 25% sobre todos os produtos importados do México e do Canadá, até que os vizinhos resolvam o que chamam de ridículas fronteiras abertas. O anúncio conecta 2 das frentes eleitorais mais importantes da campanha, que levou o republicano de volta à Casa Branca. Em 20 de janeiro, como uma das minhas primeiras ordens executivas, assinarei todos os documentos necessários para cobrar do México e do Canadá uma tarifa de 25% sobre todos os produtos que entram nos Estados Unidos, além de suas ridículas fronteiras abertas, escreveu Trump. Essa tarifa permanecerá em vigor até que as drogas, em particular o fentanil, e todos os imigrantes ilegais parem essa invasão do nosso país. Tanto o México quanto o Canadá têm o direito e o poder absoluto de resolver facilmente esse problema que se arrasta há muito tempo. Exigimos, portanto, que usem esse poder e até que o façam é hora de pagarem um preço muito alto. Até a última atualização desse texto, os governos do México e do Canadá não haviam comentado o anúncio de Trump. Porém, aqui, uma outra publicação, o presidente eleito afirmou ainda que havia conversado com autoridades chinesas a respeito da quantidade de fentanil sendo enviada aos Estados Unidos pela China, mas que o diálogo não teria tido sucesso. Por isso, ele afirmou que instituirá também uma tarifa de 10% adicionais a outras taxas a todos os produtos chineses importados. China respondeu. Em resposta, a embaixada da China em Washington diz que ninguém sairá vitorioso de uma guerra comercial
e afirmou que o comércio entre os dois países é benéfico para ambos. Gente, então, vocês viram aí o que está acontecendo? Olha a repercussão. O Donald Trump, ele já é conhecido por sua postura firme, audaciosa, né? E mais uma vez ele mostrou ao mundo que não tem medo de tomar medidas extremas para proteger os interesses do seu país, ao anunciar que irá impor, né, tarifas ao México e o Canadá, até que a invasão de imigrantes e esse envio, né, de droga chegue ao fim. Ele demonstra a liderança que não teme enfrentar temas polêmicos, nem mesmo correr o risco de desagradar aliados estratégicos. Essa atitude, embora controversa, reafirma sua visão de America First, né, América em primeiro lugar, e sua disposição em colocar os Estados Unidos acima de tudo e de todos. Enquanto isso, a esquerda aqui no Brasil, incapaz de lidar com problemas internos, continua a apostar em políticas frouxas e a ceder ao politicamente correto, que eles nunca seguem, né? Ignorando que líderes como Trump estão sempre prontos para agir sem rodeios contra qualquer ameaça aos interesses americanos. A retórica de Trump deixa claro que, se ele enxerga no Brasil uma ameaça, seja por questões comerciais, ambientais ou políticas, ele não hesitará em impor sanções semelhantes. Imagina o impacto que tarifas pesadas sobre produtos brasileiros teriam na economia nacional. Trump já provou que é capaz de enfrentar até mesmo parceiros comerciais importantes, como o México e a China. O Brasil não está imune e, caso continue a se alinhar com políticas progressistas que desagradam os Estados Unidos ou com práticas que Trump considera contrárias aos interesses americanos, podemos ser o próximo alvo de sua máquina de sanções. A reflexão que fica aqui é clara, gente. Enquanto líderes de esquerda evitam decisões firmes e promovem uma narrativa frágil e submissa, líderes como Trump não têm medo de colocar as cartas na mesa e proteger o que considera ser de seu interesse. O Brasil precisa repensar sua postura e parar de agir como um país vulnerável a grandes potências. Caso contrário, pode ser que acordemos um dia com sanções econômicas devastadoras e, como o Brasil não tem, na minha opinião, uma liderança estratégica, isso pode fazer com que o país sofra gravemente. Comentem aí o que vocês estão achando. O mundo está mudando e o Brasil não pode ficar para trás, não, tem que acompanhar. Agora, vamos falar do Alexandre de Moraes, né? Então, a gente viu aí a polêmica internacional que pode afetar aqui o nosso país, mas vamos falar agora a respeito aqui do Temer, que compara o 8 de janeiro com os atos contra a reforma da Previdência. Eu quero falar um pouquinho a respeito desse assunto aqui para vocês, porque o ex-presidente Michel Temer trouxe um relato importante que eu concordei plenamente, eu acho que vocês vão concordar comigo também, porque ele comparou os atos extremistas do dia 8 de janeiro, que chamam de ataque à democracia, com as manifestações sindicais contra a reforma da Previdência durante o seu governo. A fala dele se deu em um evento da CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismos, realizado em São Paulo, e ele disse o seguinte, abre aspas, invadiram prédios agora em 8 de janeiro, mas vocês se lembram que no meu governo, quando nós cuidávamos da reforma da Previdência, as centrais sindicais mandaram 1.600 ônibus lá, que incendiaram ministérios, tentaram invadir o Congresso, viraram carros, queimaram carros, fecha aspas, disse Temer. As declarações foram divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo e confirmadas pelo Poder 360. O ex-presidente afirmou que um dos seus ministros à época sugeriu chamar as Forças Armadas após algumas horas de manifestação para a GLO, que é Garantia de Lei e da Ordem. 6 horas da tarde terminou tudo. Houve noticiário à noite e no dia seguinte de manhã. Mas quando deu meio-dia, a imprensa me entrevistou e eu disse, se o episódio de ontem é passado. Eu não falo do passado, eu vou falar do futuro, disse. E falou que decidiu seguir em frente devido à determinação constitucional de aderir a uma solução pacífica. Nós não temos solução pacífica aqui. Nós temos uma solução de guerra, de litígio. Uma fala do outro, as pessoas se agridem. Um fala do outro, né? E as pessoas se agridem. Ainda durante o evento, Temer disse que, na avaliação dele, o Reino Unido exerce plenamente a democracia e comparou o cenário do Brasil com o do país europeu. Aqui é o seguinte, se eu perder a eleição, meu dever é destruir aqueles que ganharam. Isso prejudica a governabilidade e prejudica, portanto, o povo. Após o painel, o MDBista foi questionado por jornalistas sobre o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e sobre os planos de matar o presidente Lula, o vice-Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. E, em resposta, Temer disse que não há risco para a democracia.
abre aspas, embora haja tentativas, o fato é que não vão adiante. Não vão adiante porque não há clima no país. E convenhamos, golpe para valer só se tem quando as Forças Armadas estão dispostas a fazer, fecha aspas, afirmou. Temer ainda minimizou a participação de militares no plano e disse que não foi a instituição como um todo, participaram figuras, finalizou. Então aqui, gente, essa fala do Temer disse tudo, né? Por que que quando, por exemplo, o Bolsonaro, né, se elegeu, também teve manifestação, não foi ninguém acusado de atentado à democracia. E agora, com o caso do Lula governando, é considerado um ataque à democracia qualquer manifestação contra o governo. O que vocês acham? Porque você se manifestar contra o governo agora virou ataque à democracia? Vocês perceberam a argumentação da esquerda, que o STF e a esquerda estão bem alinhados no mesmo assunto? E olha só, isso gerou uma repercussão tão grande, gente, que não é só Trump que vem ameaçando a situação do Brasil com a esquerda, mas saiu aqui na Revista Oeste que o Tribunal Penal Internacional ele pode julgar Moraes. E sabe quem defendeu isso? O senador Marcos Duval. Aqui, ó, tá na matéria. O senador Marcos Duval afirmou que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, vai ser denunciado, né, pelo Tribunal Penal Internacional. E de acordo com o parlamentar, em pronunciamento, o magistrado cometeu diversas violações de direitos humanos. Então teve que escalar, porque aqui no Brasil o STF nunca vai trazer um julgamento contra eles mesmo. Então precisa de algo maior que eles, né? Precisa aí de ajuda internacional para poder colocar os pingos no is e salvar o Brasil de uma possível ditadura, que é o que o Marcos Duval aqui acredita. Então ele trouxe várias situações aonde Moraes passou do ponto, né? Como determinar o bloqueio das contas bancárias dele, as multas abusivas sobre o X, a suspensão do X, a ameaça até o povo brasileiro que acessasse via VPN, os presos manifestantes sem um processo penal finalizado sendo preso. Então, assim, são várias arbitragens, as provas têm, e ele acredita que o Tribunal Internacional possa ajudar. O que vocês acham? E a gente percebe um desespero, um movimento estranho da esquerda, do STF, de qualquer forma. Vejam aqui essa matéria que saiu no G1, que mostra que o STF vai retomar a análise do Marco Civil da internet. Os julgamentos estão marcados para essa quarta-feira, dia 27. Os ministros do Supremo vão analisar ações que discutem a responsabilidade das plataformas pelos conteúdos produzidos por usuários. Então, aqui, o STF vai retomar o julgamento de ações que discutem o Marco Civil da internet, que entrou em vigor há 10 anos e funciona como uma espécie de constituição para o uso da internet no Brasil. Então, eles vão discutir as ações, vocês viram aí, já está agendado para amanhã, nós iremos fazer toda a cobertura e trazer para vocês, mas é algo que traz aí uma reflexão importante para todos nós, né, gente? O STF, ao retomar o julgamento do Marco Civil da internet no dia 27 de novembro, está mais uma vez no centro de uma grave ameaça à liberdade de expressão no Brasil. Esse movimento, que parece ser apoiado por setores alinhados à esquerda, expõe uma estratégia clara: usar o aparato do Estado para censurar e sufocar opiniões divergentes. A esquerda, incapaz de competir na arena digital, onde a direita domina por sua capacidade de comunicação direta e eficaz, recorre à judicialização e ao autoritarismo. Em vez de aprimorar a comunicação, conquistar o seu espaço com ideias e argumentos, a esquerda faz o quê? Recorre ao abuso de poder, impondo suas narrativas de força, criminalizando o pensamento contrário. Então isso já não é mais um debate político. Na minha opinião, é uma tentativa descarada de transformar o Brasil em uma ditadura disfarçada de democracia. Comenta aí sua opinião, esse foi o nosso vídeo de hoje, é isso que está acontecendo. Amanhã vai ser um dia intenso no STF, também para todo o Brasil e o mundo, e você precisa acompanhar. Então fique de olho no canal, um beijo, até o próximo vídeo.